Vamos orar, irmãos. Pedir ao Senhor que fale ao teu coração, assim como Ele está falando ao meu até agora, a respeito dessa mensagem. Pai Santo, querido, amado, nós pedimos ao Senhor, te rogamos, Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, estamos num clima de guerra, num clima de dificuldade, de tantas atrocidades, de tanto sofrimento, Senhor. E às vezes parece que não há luz no fim do túnel, às vezes parece, Senhor, que a nossa vida não vai melhorar, parece que nós vamos ficar a vida inteira no meio da dificuldade, do sofrimento, mas o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, o Senhor já nos alertava a respeito de muitas coisas, e o Senhor fala aos nossos corações a respeito da confiança que precisamos ter no Senhor. Peço que através da sua palavra, o Senhor transmita, Senhor, toda essa fé para os nossos corações, que os nossos corações sejam cheios da tua fé, sejam cheios do teu amor para a glória do teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? João capítulo 16, versículo 33 apenas. Podemos ler? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Amados, como a gente estava falando aqui, da alegria de recebermos a notícia da gravidez de Mariana, e foi uma palavra do meu pastor que me fez despertar para algumas coisas. Ele me disse: filho, eu falei, pastor, a gente está meio desesperado, mas felizes. Estamos em um clima de uma possível guerra mundial, mostrando, evidenciando a volta de Cristo, evidenciando a volta de Cristo. E a palavra diz: ai das grávidas. Mas, então, a preocupação é com a volta de Jesus mesmo, Jesus voltando, não dizendo que eu não desejo a volta de Cristo, pelo contrário, sabendo que ela é iminente, e que agora eu estou colocando mais uma pessoa no mundo que vai sofrer. Coisa que eu não desejo para ninguém, mas nós sabemos a volta de Cristo, sabemos que a igreja vai sofrer, vai ser perseguida, e a gente se pega pensando nessas coisas. E meu pastor disse: Wellington, fica tranquilo, se Deus deu, Ele proverá. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, nós precisamos entender isso. O problema é que nós somos seres humanos. E o ser humano tende a duvidar, a pensar, a tentar resolver, a buscar as melhores formas de resolver os problemas. Isso não é um pecado. Mas quando nós trazemos para o nosso âmbito espiritual, há coisas que não dá para nós fazermos. Nós apenas precisamos fazer a nossa parte e só. Mas nós não conseguimos enxergar essas coisas às vezes. E esse é o maior problema. Jesus aqui está trazendo à mente dos apóstolos que haveria de acontecer uma coisa: Ele morrer e ressuscitar. Ele diz: olha, até um pouco estarei convosco e não estarei mais. Depois estarei convosco novamente. Nós podemos ter duas interpretações disso. A primeira, Jesus iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E a segunda, Jesus iria para a glória junto do Pai. E um dia voltaria para estar juntamente com a tua igreja. A mesma preparação que Jesus dá aos discípulos, para que não fugissem, não se escondessem depois da sua morte, porque logo Ele estaria com eles, é a mesma preparação que o Senhor nos dá, para nós nos convertendo a Cristo, estamos em Cristo, não ficarmos desesperados com as coisas que vão acontecer, as coisas que estão acontecendo, porque em breve o Senhor voltará para buscar a tua igreja. É a mesma preparação. O Senhor prepara os seus discípulos, e por isso os discípulos acreditavam que Jesus voltaria logo naquele tempo. Eles já estavam preparados. Oi?
Ah, tá. Aqui já está gravando tudo, tá? Eles já estavam preparados. Eles já estavam preparados para tudo que aconteceria. Tanto que os apóstolos pregavam, parecendo dar a entender que quando Jesus Cristo fosse voltar, eles estavam ali preparados para isso. E quando eu me lembro de Paulo dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, ele está dizendo, olha, pelo visto, Jesus não voltou, mas eu estou indo encontrá-lo. Mas eu estive pronto o tempo todo. Agora, com esse cenário mundial de uma preparação para a guerra, a verdade é que as grandes potências estão se preparando. Os grandes países que sabem que se estourar uma guerra mundial, eles precisam estar prontos. Não sei se é o caso do Brasil. Vou ser sincero para vocês, não sei se o Brasil está pronto para uma guerra, não. Fui militar, sei que as pessoas estão prontas e querendo servir pelo seu país. Agora, em questão de armamento, de outra coisa, não sei. Mas quem está se preparando, mesmo com que não aconteça, sabem que precisam estar prontos. Treinamentos, físico, porque não adianta eu, gordinho assim, tentar fazer uma marcha de 25 km, como eu fiz no quartel, com mais de 20 quilos nas costas, com fuzil, mochila pesada, que eu não vou aguentar. O problema de quem é pego desprevenido é esse. Mas aqueles que permanecem na palavra de Cristo, aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite, aqueles que confiam no Senhor, sabem que precisam estar prontos para qualquer momento. E esse é o problema. A gente vê, e verdade, irmãos, eu não quero que venha uma guerra mundial. Eu não quero. Mas e se vier? Será que estamos preparados? E se vier a fome? Será que a gente está preparado? Lembra que o jejum é um grande treinamento para você guardar a sua mente no Senhor e se esquecer do seu corpo. Será que você tem treinado? E se vier as coisas que já haviam sido escritas por Deus, que já estavam para acontecer, e se vier nesse tempo? E se você não puder mais congregar aqui? E se tirarem a sua Bíblia, será que você está com a palavra guardada no seu coração? Recebi um áudio essa semana no grupo de pastores, que em um lugar na China já é proibido até o culto online. E se você não puder mais estar aqui? Você tem buscado ao Senhor todos os dias no seu lar? Você tem tido intimidade com Ele? Você tem guardado a reserva de azeite? Porque você não pode dizer que foi enganado. O texto que nós lemos começa a dizer: eu digo todas essas coisas para que em mim tenhas paz. O mal do ser humano, o mal do crente de hoje, é que ele busca paz em outras coisas. Então nós aprendemos 3 coisas com esse texto. Que a igreja vai passar e precisa estar pronta. A primeira coisa é pelas aflições. A segunda coisa é que mesmo em meio às aflições, a igreja precisa continuar agradecida a Deus e contente. A terceira coisa que nós aprendemos é que a igreja sai dessa batalha vencedora. Não há possibilidade de perda, não há possibilidade de ser derrotado se estivermos em Cristo. Precisamos entender que a nossa esperança não está no nosso governante promover a paz, porque a palavra diz que quando vierem dizendo paz e segurança, então virá repentina destruição. Isso significa que a nossa paz não depende de um governante. A nossa paz não depende da conversa amigável entre a Ucrânia e a Rússia. A nossa paz depende do Senhor Jesus Cristo em nós. A primeira coisa que precisamos aprender, antes de tudo, é que o inimigo tenta roubar a nossa paz. E por isso a palavra mostra que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido.
Meu irmão, pensa em 10 mil pessoas caindo do seu lado. O que você faria? Se hoje estourasse uma bomba aqui na rua e que destruísse parte daqui, você permaneceria aqui? De pé, parado? Você estaria continuando confiando no Senhor? Ou você seria como eu, saia correndo daqui, vou para um abrigo? O que a palavra nos ensina é que no mundo nós temos aflições. E o inimigo faz diversas formas e diversas coisas de tentar roubar a nossa paz, seja através de perseguição, seja através de problemas do nosso lar, de problemas com os nossos filhos, de problema na nossa congregação, do nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, seja onde for. O inimigo tenta minar e roubar a nossa paz. Mas o Senhor diz, eu digo todas essas coisas para que em mim tenhas paz. A nossa paz não depende das circunstâncias. O problema é que nós olhamos para as aflições desse mundo, para as coisas, para a dificuldade, e a gente se prende a isso. E esquece que mesmo que haja uma nova ordem mundial, que haja uma manipulação de notícias, uma manipulação de pessoas para que haja de fato essa terceira guerra, uma manipulação para que venha um governo único e assim venha perseguir a igreja, mesmo que todos os planos deles para 2023 estejam de acordo com o que eles imaginaram, Deus tem o controle de todas as coisas. Toda a organização dessas pessoas está debaixo da organização de Deus. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Deus não se deixa enganar. Ele não é pego desprevenido, irmãos. Deus não é pego desprevenido, saiba disso. E os que confiam no Senhor são como quem? Os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não há nada que destrua o monte de Sião. Não há ninguém que consiga destruir. E aqueles que permanecem do Senhor são como os montes de Sião. Você precisa entender que as aflições desse mundo não podem roubar a tua paz. Você precisa ter a paz que o mundo não consegue entender, que só quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. O que o Senhor está dizendo? Aqui você vai ter muitas aflições. Aqui vão passar momentos difíceis. Eu quero lembrar você que não foi só Jesus Cristo. Os apóstolos sofreram aflições. Paulo sofreu naufrágio, picada de cobra, açoites, apedrejamento a ponto de ser dado como morto. Teve que sair de uma cidade por um cesto na muralha, senão o matariam. Pedro, açoitado. E disseram, parem de falar de Jesus. Ele diz, eu vou obedecer a Deus, nada de obedecer a vocês. E ainda saíram contentes, se alegraram no meio da tribulação. Quero falar de outro, um jovem que não pediu para ser diácono de ninguém, é eleito diácono pela igreja, cheio do Espírito Santo de Deus, logo depois acontece o que? Morre. No mundo tereis aflições. As pessoas acham que crente não pode ficar doente, crente não pode morrer. Se lá na Ucrânia, nesses bombardeios, morreu crente, é porque Deus não estava com ele. Nada disso. Quem está em Cristo já morreu dessa vida, já passou dessa vida. Agora vive uma nova vida, onde o mundo não consegue entender por que você está bem, por que você está tudo certo com você mesmo, tudo dando errado. Lembra de uma vez que eu citei a pregação do pastor Cláudio Duarte? Que o irmão disse para ele, pastor, está vindo uma crise aí, está acabando com tudo. E ele diz, eu não vou participar não. Ele diz, você não tem escolha não, pastor, é crise mundial. E ele disse, você está enganado, meu amigo.
Quem governa a minha vida não é o presidente, não são os outros países. Quem governa a minha vida é Jesus. Eu participo se eu quiser dessa crise, ou se Ele quiser. A mesma coisa nas nossas vidas. Se nós permitirmos que as aflições nos parem, nós paramos a nossa caminhada. Combater o bom combate é estar preparado para as dificuldades, para as lutas, para as aflições, para os problemas. Tem vezes, irmãos, que eu sei que dá vontade de desistir, dá mesmo. Aquele que nunca pensou em desistir, a verdade já desistiu. A verdade é que ele já desistiu. Aquele que nunca passou por um problema tão difícil, que chora, que diz, Senhor, eu não aguento mais, é porque no seu coração ele já desistiu. Então aquilo não pesa mais para ele. Porque quando você chora, quando você diz que está difícil, é porque você continua lutando. Eu sei que a maioria, talvez nem todos de vocês não tenham servido ao exército. Eu nunca fui para uma guerra, mas eu vivi experiências lá dentro que me fizeram entender por que o Senhor fala de exército, por que o Senhor diz que nós somos soldados, por que o Senhor fala de armaduras. Irmãos, por muitas vezes eu queria desistir, mas não podia. Não dava para ficar para trás. Era pior. E a força você não sabe de onde vem. Mas nós que somos de Cristo sabemos que a nossa força vem de Deus, do Senhor. Quando estou fraco, então é que sou forte. Porque Paulo, quando estava fraco, ele não desistia. O que ele fazia? Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Quando as aflições vêm, não é para nós desistirmos. Nós temos uma péssima mania de desistirmos. Parar de orar, desanimar, parar de congregar, parar de continuar intercedendo por aquela pessoa que você dizia, agora é só Jesus. Aí desiste. Se é só Jesus, agora deveria ser mais fácil. Não é isso? Porque Ele tem poder para todas as coisas. Pessoas estão desistindo do seu casamento, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus sonhos, do seu chamado. Você acha que é fácil permanecer no chamado? Mesmo quando você sente que está falhando, quando você sente que as pessoas estão sendo ingratas com você, não entendem que você também é ser humano, que sofre, que sente dores. Todos nós sofremos. Todos nós estamos no mesmo barco. Se ele naufragar, cai todo mundo. Por isso a palavra diz que a igreja deve permanecer unida. Porque se você está aflito, eu estou aqui para te ajudar. Se eu estou aflito, você tem que estar aqui para me ajudar. E juntos somos um corpo, o corpo de Cristo. O inimigo tenta nos separar e com as aflições você quer sofrer sozinho, separado. E o Senhor te chama para a comunhão. Versículo 20, o Senhor diz, na verdade, do versículo 16, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Quando nós estamos aflitos, sofrendo, o mundo se alegra com isso. Porque o mundo não quer te ver bem. Se está acontecendo ao contrário, se o mundo está te aplaudindo, está muito bom, tem algo errado. Precisamos continuar confiando no Senhor. As aflições não podem nos parar. Outra coisa, o inimigo tenta roubar a nossa alegria. O Senhor diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor não está dizendo, tenham um sorriso falso. Finjam que está tudo bem. Estejam contentes, alegres. Quem fica feliz no meio da aflição, irmãos? No meio da dificuldade, sofrendo? Eu sei dizer quem. Os apóstolos, depois de serem açoitados, saíram contentes, dizendo, que bom que eles acharam que somos dignos de apanhar por amor a Cristo. Não dá para entender
Qual filho que acaba de apanhar do pai sai feliz por ter apanhado, dizendo, eu sei que meu pai queria o meu bem? Quem faz isso? Até quando a palavra é dura, a gente sai daqui triste, dizendo, nossa, eu falo o quê? O pastor deu uma cajadada. Ninguém sai contente com uma palavra dura. E me faz lembrar quando a palavra diz que aquela semente, e me fugiu da memória, Jesus, do semeador, a que foi no meio dos pedregais, é aquele que recebe a palavra com alegria. É do pedregais ou do pedregais? Ô Jesus. Ou dos espinhos. Agora me fugiu. É uma das duas. Que é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Porque a palavra verdadeira, ela te faz gemer e chorar. De arrependimento de pecados. E depois ela te dá uma alegria, que é a alegria da salvação. Mas primeiro ela te faz chorar. Então, qual de nós ficamos de bom ânimo quando estamos apanhando, sofrendo? Nós precisamos ter. É entendendo, irmãos, que somos gratos a Deus porque podem matar o nosso corpo, podem nos machucar, nos ferir, mas não podem fazer nada com a nossa alma, porque a nossa alma está em Cristo Jesus. Somos guardados por Ele. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas, as dores, o sofrimento. Todas as vezes que o machucaram, o feriram. E da mesma forma Ele combate o bom combate. Permanece firme na fé. Ter bom ânimo, não é sair sorrindo para todo mundo. É entender que o Senhor tem controle de todas as coisas e muito mais. Ser grato a Ele mesmo em meio à dificuldade. Porque chorar, a palavra diz que nós devemos chorar com os que choram. E nos alegrar com os que se alegram. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar não é sinal de que você desistiu. Chorar é sinal de que você pede ao Senhor por socorro. É dizendo para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode. É dizer ao Senhor, eu confio no Senhor. Quando você chora aos pés do Senhor, você está reconhecendo que Ele é o único que pode fazer algo por você. Quando o Senhor Jesus diz, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Sejam contentes, se lembrem de que há uma promessa. Se lembrem de tudo que eu disse a vocês. De que há uma morada celestial. Lembrem-se da promessa. E qual é a promessa? A gente entra no terceiro ponto. Jesus diz, eu venci o mundo. No versículo 20, na segunda parte, vou ler desde o começo. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estarás tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. As dores, Mariana já deve estar lembrando, né, das dores, das contrações. Qual mulher quer passar por isso de novo? O sofrimento, as dores que sente. Depois de ter dado à luz, já não se lembra mais daquela aflição. Né? A sua irmã hoje. Como deve estar contente com o bebezinho dela. Na hora que estava tendo o parto, eu tenho certeza que era muito choro e muita dor. Mas depois de ver o resultado, é só alegria. Já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez os verei. E vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lhe tirará. O mundo não pode roubar a alegria que o Senhor põe em nossos corações. Porque a nossa alegria não depende do dinheiro.
não depende da saúde, não depende de nada desse mundo. A nossa alegria depende totalmente de Deus, totalmente dele. Lembrem-se, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria está no Senhor. E quando nós entendemos isso, nós cremos em Cristo que venceu o mundo. E nele nós venceremos. Por isso ele diz, digo essas coisas para que em mim tenhas paz. Porque nós, por nós mesmos, nós não vencemos coisas alguma. A palavra diz que do pó nós vimos, para o pó nós voltaremos. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A nossa batalha já é vencida em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, e eu me lembro daquele salmo que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar onde, irmãos? À sombra do Onipotente. Sabe por quê? A palavra diz que Deus fez o sol para todos, para justos e injustos. Mas a sombra, só aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Descansar na sombra é só para quem está em Cristo. É como a palavra do Senhor diz, que ao crermos no Senhor Jesus Cristo e recebermos como o Senhor e Salvador, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos. E um servo não fica para sempre na casa do Senhor, mas um filho fica. Agora não somos mais servos, como diz o Senhor, agora vos chamo de amigos. Somos íntimos seus, somos guardados por Ele. Nenhum mal pode vir sobre nós. Nenhum mal, quando eu digo, não é as coisas ruins desse mundo, porque elas vão vir. As aflições vão vir. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, sejam boas ou ruins. Porém, se nós estivermos em Cristo, tudo o que está acontecendo é para o nosso bem. É por um bem maior. Lembrem-se que, como foi citado pela Márcia, o povo no deserto peregrinou 40 anos. Não porque Deus queria. Deus não enviou doença, não houve todos os problemas, não ficaram 40 anos no deserto, porque Deus assim queria. Mas Deus queria tratar o seu povo. Deus queria que o seu povo se arrependesse. Então tudo o que aconteceu foi para o bem daquelas pessoas. Mas eles não conseguiam entender isso. Que nós venhamos olhar para o erro do passado e compreendermos que a nossa esperança está unicamente, exclusivamente em Cristo. E que se algo tem acontecido na nossa vida é para o nosso bem. Se seja uma coisa ruim, nós temos que procurar entender e aprender as coisas que estão acontecendo. Tem um porquê, existe um para quê. Seja para nos corrigir, ou seja para nos tratar. Seja para algo futuro ou para tratar o nosso passado. Tem um porquê. Nada acontece por acaso. Basta confiar no Senhor. Também não é questioná-lo e ficar tentando questionar a Deus. Você vai entender o porquê na hora certa. Na hora certa Deus vai te dizer, é por isso que eu fiz isso. É por isso que eu te tratei dessa forma. É por isso que eu fiz isso por você. Sempre vai ser por uma coisa, irmãos. Por amar você. Porque foi por amor que Jesus Cristo veio. E toda a sua missão foi por amor. É tudo por amor. A palavra diz que no final de todas as coisas ficam 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. E qual delas é a principal? O amor. Porque tudo foi por causa do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Todas as coisas aconteceram porque Ele te ama e me ama. Não é para o seu mal, não é para o meu mal. Então, se nós confiarmos e crermos nele, eu tenho certeza de uma coisa, nós vamos passar por tudo isso. E o nosso choro vai se converter em alegria. E logo, logo estaremos com ele. A palavra do Senhor diz, eu quero abrir com você, eu não lembro se eu anotei, eu acho que não. Só que eu esqueci o capítulo, Lucas... Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Lucas, eu acho que é 18. 18 ou 28. Estou muito ruim para lembrar texto. Eu acho que é 28.
Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando nós estamos vivendo o momento do fim, a palavra do Senhor diz que para nós olharmos para o céu e dizer, glória a Deus, o Rei está voltando. Não é para baixar nossas cabeças de tristeza e dizer que não há esperança, não sei o que fazer. É para olhar para o céu e glorificar e dizer, obrigado, Senhor, breve voltará. Nós ficamos tristes pelas pessoas que estão morrendo sem Jesus, e precisamos estar. E por isso, é a hora da igreja, mais do que nunca, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É a hora de você entender a missão que os apóstolos também tiveram. Mesmo sem Jesus estar com eles ali, eles precisavam continuar a missão. Assim nós também. Até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. Permanecer de pé não é uma orientação, é um mandamento. A igreja precisa dar ouvidos à palavra de Deus. A igreja precisa entender que esse mundo já está preparado, já foi programado para o fim. E que nós precisamos permanecer no Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao que vencer, concederei a ele a que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por que, pastor, você escolheu esse final do texto? Primeiro que a última igreja escrita no Apocalipse, a igreja dos dias de hoje, a igreja que tem falhado com o Senhor, a igreja que tem abandonado o primeiro amor, a igreja que não ama mais como deveria, a igreja que tem faltado com a verdade, a igreja que tem estado tão fria, a igreja que é uma igreja morna, ela não é quente nem fria, na verdade. É uma igreja que entristece muito ao Senhor, uma igreja que apostatou da fé, uma igreja que praticou todos os erros da outra igreja, que não aprendeu com os erros do passado, mas que tem a mensagem do Senhor Jesus Cristo que diz: eu digo essas coisas para quem em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando o escritor escreve ao Apocalipse, não é à toa que para a última carta, ele diz que aquele que vencer assentará juntamente com ele, assim como ele venceu. Não é à toa, irmão. É para que você entenda que se você permanecer até o fim, ao vencedor será dada a coroa da vida. Ao que vencer, será concedido estar junto ao Pai, assim como Jesus Cristo, porque Ele venceu. Então, no Senhor Jesus Cristo, nós vencemos todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé. Perdão pelo horário, mas era necessário, irmãos. Porque eu tenho recebido mensagens, vídeos, de tudo que tem acontecido. E a verdade é, irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Mas eu também não preciso ser fanático com isso. Eu não preciso passar o dia inteiro vendo vídeos de guerras e rumores de guerra. Eu preciso cada dia mais e mais me apegar na palavra do Senhor. Me encher do Espírito Santo, entendendo que o Senhor está voltando. Porque pode acontecer com você o que está acontecendo com outras pessoas. Estão tão assustadas, tão assombradas, que isso lhe causa pânico, depressão, sofrimento, e tristeza e mais tristeza, e falta de esperança. Mas quando nós nos apegamos à palavra do Senhor e nós vemos todas essas coisas acontecendo, nós entendemos, irmãos, que já tinha que acontecer.
e que a solução não é a paz entre os governos, a solução é arrependimento de pecados. Para que se fuja da ira de Deus, de tudo que está por acontecer. Arrependimento de pecados. Somente isso e nada mais que isso. Que nós venhamos orar e interceder pelas vidas que estão sendo perdidas, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Porque alguns sabem que os seus entes queridos estão na glória com o Pai, mas alguns não têm esperança desse futuro. Então nós precisamos continuar orando, intercedendo, que a mensagem do Evangelho chegue a essas pessoas, assim como ela chegou a nós. E que nós não sejamos espectadores, mas que sejamos embaixadores de Cristo, que sejamos mensageiros, que venhamos participar da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido amado Senhor, nós rogamos ao Senhor que por misericórdia, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados. Perdoe a nossa omissão, perdoe por olharmos mais para as lutas do que olhamos para Ti. Perdoa, Senhor, porque depositamos a nossa fé num sistema financeiro, depositamos a nossa fé num governo, depositamos a nossa fé no nosso trabalho, nos nossos bens, naquele caixa que nós fizemos, naquele celeiro que nós enchemos com as nossas coisas. Esquecemos que essa noite podem pedir a nossa alma e o que temos preparado para quem será. Esquecemos que para a glória, para a eternidade ou para o inferno não levaremos nada desse mundo. E que a única coisa que permanecerá será a nossa alma em Cristo. Ou aqueles que irão sofrer o tormento, a dor. Senhor, não permita que a Tua igreja caia nesse erro. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos de pé. Fortalece-nos, ó Deus. Traz o entendimento em nossas mentes que nós precisamos estar fortes em Ti. Que não há mais momento de ficarmos olhando as circunstâncias. Não há mais tempo de olharmos para esse mundo. Que nós sim venhamos viver a nossa vida, o nosso trabalho, mas que tudo quanto nós façamos, façamos para a Tua glória, Senhor. Almejando galardão no céu, almejando, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, almejando um bom testemunho no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, para que haja outras conversões. Senhor, ajuda a Tua igreja a permanecer de pé. Que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós não venhamos nos arrepender. Por exemplo, Senhor, tem irmãos conquistando o seu sonho da casa própria. Isso não é pecado algum. Mas que a sua fé não esteja depositada nisso apenas. Que se o Senhor deu, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor vai dar condições de manter. Se o Senhor tem abençoado dessa forma, com um carro, uma casa, com bens, com um emprego melhor, não há problema algum nisso, isso não é pecado. Que nós também não sejamos hipócritas. Mas, Senhor, que nós venhamos entender que nós estamos aqui por um propósito. De também sermos abençoadores, fazer em prol do próximo. Dando testemunho de que tudo aquilo que nós falamos, pregamos, nós vivemos. Que a fé que nós esperamos que as pessoas tenham, que nós também venhamos ter. Que o desejo por Cristo, que nós esperamos que as pessoas tenham, nós também venhamos ter. Que quando nós dizemos para alguém, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode mudar a sua vida, creia nele, que Ele pode te dar paz, que nós também venhamos ter essa paz. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Cuida da Tua igreja, porque prestes estamos, Senhor, de nos encontrarmos contigo novamente. Que a Tua igreja seja arrebatada para a glória do Teu nome. Que a Tua igreja não fique para trás, que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que venhamos permanecer firmes até o fim, em nome de Jesus.